produzir o quê? Resultados que realmente importam. A função dos técnicos lá, e por isso que ele tinha essa característica somente contábil, era de encontrar os custos ocultos. Então, por isso que lá, no orçamento tradicional, era praticamente tabela. Aqui não. É validar as ofertas, é encontrar as melhores escolhas públicas. É o processo de racionalização das escolhas públicas. A função dos legisladores no orçamento tradicional é cortar serviços ou aumentar, né? Ficou errado. Aumentar os impostos a serem custeados dentro desse cenário. Aqui não. Aqui é escolher as melhores ofertas. Por quê? Porque eu preciso obter os melhores resultados. O debate do orçamento tradicional é o que eu vou cortar, o que eu vou taxar, né? Sempre impondo algo. O debate do orçamento para o resultado, como eu vou obter resultados ainda melhores, tá? É com esse cenário que a gente consegue fazer essa evolução conceitual, e muito mais do que fazer essa evolução conceitual, a gente consegue identificar onde que o Brasil está ali. Né? A nossa legislação 4320, ela é de 64. Então, na década de 60, a gente estava vivendo muito do que o próprio orçamento-programa, né, que foi disposto pela ONU, estava nos identificando aí. E aí, esse orçamento-programa, quais são as características dele? A gente tem complementado os nossos programas, né? A gente tem identificado situações. Então, a nossa legislação, princípio, ela foi criada num cenário proposto pela ONU, de orçamento-programa. No entanto, a gente tem algumas alterações legislativas, e essas alterações legislativas, elas dispõem a respeito do quê? Da mudança desse cenário para que a gente busque cada vez mais resultados, para que a gente busque cada vez mais responsabilização dos agentes. E aí vem as demais legislações. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, ela vem nesse cenário de busca de uma responsabilização do agente, que vai tratar dessas questões financeiras, né? Dessas questões sempre que o Estado ele vem com essa possibilidade de apresentar as suas demandas e etc. Bom, dando continuidade aqui, então, nós vamos para o nosso terceiro momento da nossa aula, que é falar do ciclo orçamentário. Então, agora que vocês já sabem como que funciona o planejamento orçamentário, que vocês já sabem, né, como que essa ideia programática, ou como que essa ideia de busca de um resultado dentro das legislações orçamentárias acontece, eu vou apresentar para vocês como que se dá o ciclo orçamentário. Então, dentro do Brasil, né, no nosso contexto brasileiro, como que é feito, o que é chamado ciclo orçamentário. Então, a gente precisa de ter em mente o seguinte: a ideia de planejamento orçamentário, ela nos traz uma certa integração. E essa integração, essa compatibilidade, ela vem dentro das legislações orçamentárias. Mas, de uma forma geral, para que a gente compreenda esse ciclo, primeiro eu tenho uma elaboração de uma proposta orçamentária. Então, essa proposta orçamentária é elaborada pelo chefe do poder, né, pelo Poder Executivo. Ela vai ser discutida, votada e aprovada dentro do Poder Legislativo. Então, a gente tem essa ingerência do poder Legislativo, porque é ele que precisa discutir, ele precisa de votar, ele precisa de aprovar o que o Poder Executivo lhe apresentou. Feito isso, quando essa legislação ela é promulgada, portanto, ela passa a existir no mundo jurídico, eu preciso de acompanhar a terceira fase do ciclo, que é chamada de execução orçamentária, tá? Hoje a gente vai falar sobre, a gente já vem falando
né, sobre um planejamento, e esse planejamento orçamentário, ele está aqui dentro dessa elaboração da proposta, como que essa elaboração da proposta deve ser feita, ouvindo a população, de que forma que elas podem contribuir, a criação de programas, a criação de projetos e etc. A gente vai falar também aqui da tramitação legislativa, então a gente vai falar desse processo de discussão, votação e aprovação da lei orçamentária. Vocês terão um momento aqui específico dentro do curso para tratar da execução orçamentária e também do que a gente fala que é o controle de avaliação da execução orçamentária. Então, a execução orçamentária, a lei volta para o Poder Executivo e voltando para o Poder Executivo, ele precisa de executar e ele precisa de executar de acordo com o que foi discutido, votado e aprovado. Ele precisa de executar aquele planejamento, por mais que as legislações dentro do nosso contexto brasileiro, elas são chamadas de legislações com baixa densidade normativa. O que eu quero dizer com isso? Que a inexecução dessas propostas orçamentárias, elas muitas vezes, não há uma responsabilização. Então, a gente talvez por ter normas que direcionam tão somente com orçamento e programa, talvez se a gente tivesse aí alguns critérios de orçamento de resultado em que essa responsabilização ela é incisiva em todas as partes, a gente não iria lidar com essa situação de que a gente chama de que orçamentos são peças de ficção, né? Então, eu posso executar aqui, e aí vocês vão aprender durante o curso como que esse orçamento planejado, ele pode sair do planejado via créditos adicionais, etc., via desvinculação e etc. e tal, que é o que vocês vão aprender aqui também. E aí, logo em seguida, há um controle da avaliação dessa execução orçamentária, e esse controle de avaliação da execução orçamentária, ele é feito pelo Poder Legislativo e ele é feito também pelos órgãos de controle, né, com o apoio dos órgãos de controle. É com base nessa avaliação aqui, que está nessa última fase do ciclo, que eu vou conseguir dados para elaborar uma nova proposta orçamentária. Então, lembra que eu falei para vocês como que a gestão da informação ela deve acontecer para que o agir administrativo seja mais eficiente? Então, essa avaliação, ela fornece o quê? Dados essenciais para quê? Para que eu elabore essa proposta orçamentária, tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa legislação, ela impõe que dentro do ciclo orçamentário haja uma integração entre planejamento e orçamento. E mais do que isso, as legislações que são chamadas legislações orçamentárias, elas devem respeitar um requisito básico que é de compatibilidade. Então, a gente vai aqui dentro desse processo integrado de planejamento e orçamento, a gente vai primeiro elaborar o que é chamado plano plurianual. Essa legislação, ela tem uma vigência de 4 anos, e aí eu vou contar para vocês aqui, eu vou explicar para vocês como que se dá essa vigência, né, de modo que a própria legislação, ela impõe uma continuidade dos programas. Então, o PPA, ele vai pegar um pedaço de uma legislatura de outro, de um governo de outro, né? Então, ele tem interferência em 2 governos ao mesmo tempo. Esses planos plurianuais, eles devem ser revistos, né? De acordo com o que está acontecendo no setor, de acordo com aquela região, né? De forma a atender as expectativas reais. Feito isso, vai ser elaborada uma lei de diretrizes orçamentárias, que é a chamada LDO, que a gente vai falar dela aqui também, que vai dar as diretrizes, o próprio nome já diz, que vai dar as diretrizes e as metas que serão alcançadas com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, veja bem, quando eu faço um plano plurianual, eu estou ali programando quais serão as políticas públicas atendidas.
Eu estou ali indicando quais são os objetivos que muitas vezes eu entendo como, né, o certo seria, na verdade, que eles fossem frutos de uma ponderação razoável. Então, eu ouvi todo mundo e falei assim, diante disso, esses serão os objetivos do governo, tá? Feito isso, há uma lei de diretrizes orçamentárias que vai indicar como orçamento daquele ano em específico ele vai ser apresentado e aí vem a votação da LOA, tá? A discussão, votação e aprovação da LOA, e aí a gente volta para aquele mesmo caminho do ciclo orçamentário, que é de execução orçamentária e de controle. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ideia de planejamento orçamentário que nós temos, que eu já passei aqui para vocês, ela vai ser integrada com a ideia de orçamento. A lei orçamentária anual, que é a LOA, ela é muito importante? Sim, mas a sua ideia tem que ser integrada com o PPA, que é o momento em que os programas daquele governo serão definidos. Então, vamos lá, falando de cada legislação, de cada lei orçamentária, para que fique melhor e mais visível toda essa situação. Então, temos aí as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Primeira lei orçamentária, PPA, que é o chamado Plano Plurianual. Então, o Plano Plurianual, ele vai me dar um guia para as autorizações orçamentárias anuais, tá? A própria Constituição, ela nos fala lá no artigo 165, parágrafo 1º, que a lei vai instituir o PPA e ela vai estabelecer o quê? Diretrizes, objetivos e metas da administração de forma regionalizada. Então, cada região vai ser pensada, vai ser identificada e eu vou fazer um plano de ação para aquela região, tá? Essas diretrizes apresentadas dentro do PPA, elas não podem ser tratadas como meras declarações de vontade ou como meras peças de propaganda política. Então, muitas vezes, o que foi discutido lá, como ela é feita logo em seguida, né, que logo em seguida da tomada de posse, eu pego lá as minhas campanhas, as minhas promessas de campanha, coloco lá como se aquilo tivesse sido algo discutido e etc. Por que isso não pode acontecer? Porque o PPA, ele vincula a administração. E ele, mais do que isso, ele vincula a LDO e a LOA. Então, quando eu faço um PPA, eu estou vinculando quais as diretrizes que vão apresentar na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e eu estou vinculando quais os recursos que serão apresentados na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Para que eu tenha um controle das ações governamentais, como que eu faço esse controle? Eu, Paula, quero exercer o controle disso. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego o PPA e falo, olha, o programa é tal. Os objetivos identificados eram tal. O valor identificado e previsto e planejado era tal. Lá na LDO, as metas foram identificadas. Na LOA, os recursos foram identificados. E aí, o Estado cumpriu isso? Então, para que eu faça um controle da ação estatal, eu preciso de ter essa vinculação entre o que foi previsto no PPA, o que está na LDO e a execução orçamentária da LOA, tá? Investimento que ultrapasse um exercício financeiro, então, né, são muitas vezes programas que possuem ou uma característica continuada ou programas que eles, para que eles possam ser cumpridos, eles vão extrapolar um exercício financeiro. Eu não posso incluir ele na LOA sem que ele esteja no PPA. Então, surgiu um programa aqui e o PPA já estava vigente. Eu preciso fazer uma revisão desse PPA para incluir esse programa, porque se ultrapassar um exercício financeiro, precisa estar lá no PPA. Isso aqui é a própria Constituição que está nos dizendo isso, tá?